Na madrugada abafada de agosto, em um dos bairros mais elegantes de Londres, o silêncio foi interrompido por algo que ninguém conseguiu ignorar. Primeiro, um grito. Depois, disparos. Vários. Vindos de dentro da casa dos Berenson. Os vizinhos despertaram assustados. Luzes se acenderam. Vozes se sobrepõem. É uma invasão! Chamem a polícia! Tem alguém lá dentro! Em poucos minutos, a rua tranquila se transforma em um cenário de tensão. A polícia chega esperando por um assalto, talvez um crime oportunista, mas o que encontram é algo completamente diferente. Na sala de estar, Gabriel Berenson, amarrado a uma cadeira, imóvel, sem vida, o rosto desfigurado por 5 tiros. E não muito longe dali, Alicia, parada diante da lareira, imóvel, como se o tempo tivesse congelado ao redor dela. No chão, uma arma. Nos pulsos, cortes profundos ainda sangrando. Ela veste um longo vestido branco, agora completamente tomado por manchas vermelhas. Sangue, muito sangue. Alicia é presa ali mesmo, sem resistência, sem reação, sem uma única palavra. E é nesse ponto que a história deixa de ser apenas um crime e se transforma em algo muito mais perturbador. Porque a Alicia não fala. Não fala com a polícia, não fala com os advogados, não fala com a família, não fala nem com os amigos. Nada. Nenhuma explicação. Nenhuma defesa. Nenhuma palavra. E é exatamente isso que transforma esse caso em um enigma. Porque, afinal, o que leva alguém a cometer um crime assim e escolher o silêncio como única resposta? Ficaram intrigados? Estavam com saudades? Então vem comigo, porque no episódio de hoje do Enredei, a gente vai mergulhar na história de A Paciente Silenciosa, o livro que conquistou leitores no mundo inteiro com uma premissa simples e profundamente inquietante. Uma mulher que matou o marido e nunca mais disse uma palavra. Eu sou Lilica e este é o Enredei, onde cada palavra pode ser uma nova pista. Oi, gente, bem-vindos ao Enredei, o podcast que traz histórias policiais de ficção, adaptadas e narradas em um estilo de true crime, e algumas histórias de crimes reais que podem ter inspirado livros policiais ou que parecem ter saído diretamente das páginas de um romance. No episódio de hoje, vamos conhecer mais sobre a história intrigante de A Paciente Silenciosa, romance de estreia de Alex Michaelides, um autor que rapidamente conquistou espaço entre os grandes nomes do suspense psicológico contemporâneo. Antes de se tornar escritor, Michaelides, e me desculpem se eu não estiver pronunciando o nome grego corretamente, teve uma trajetória bastante interessante. Estudou literatura inglesa em Cambridge e, mais tarde, psicoterapia. Uma combinação que se reflete diretamente na construção profunda e inquietante de seus personagens. Além disso, trabalhou como roteirista, o que explica o ritmo envolvente e quase cinematográfico da narrativa. A Paciente Silenciosa parte de uma premissa simples, mas extremamente poderosa. Uma mulher aparentemente comum que comete um crime brutal e decide nunca mais falar. A partir disso, somos conduzidos por uma trama que explora trauma, percepção, manipulação e os limites da mente humana. Logo em seu lançamento em 2019, o livro se tornou um fenômeno editorial. Foi traduzido para dezenas de idiomas e publicado em mais de 40 países. O sucesso foi tão grande que os direitos de adaptação foram adquiridos pouco tempo depois, reforçando o potencial visual e narrativo da obra. E estão rolando rumores de que a obra já está sendo filmada, inclusive com a Anne Hathaway como papel principal. Mais do que um simples thriller, o livro se destaca por brincar com a confiança do leitor,
conduzindo a história de forma que nos faz questionar não apenas os personagens, mas também quem está contando a história. Dito isso, vamos a alguns recados rápidos. Os eventos narrados neste episódio são fictícios e fazem parte de uma obra de ficção. Este episódio contém spoilers da história, então se você prefere descobrir tudo por conta própria, vale a pena pausar por aqui e voltar depois da leitura. Lembrando que esta é uma adaptação livre da obra original, trazendo um recorte da narrativa, e que a experiência completa está no livro. Recados feitos, bora pra história! Alice era casada com Gabriel Berenson, e os dois eram pessoas bem interessantes. Eles eram, de certa forma, famosos. Viviam em Londres, em uma casa linda, daquelas que deixam claro que eles tinham dinheiro. Alice era pintora, uma artista muito talentosa, que criava obras quase fotográficas, pinturas tão realistas que pareciam fotos. Mas sempre havia algo estranho, algum detalhe fora do lugar. Por exemplo, podia parecer uma imagem comum, mas de repente havia uma cruz com um homem pregado nela. Algo impossível de ser uma fotografia real naquele contexto. Então, embora fosse extremamente realista, sempre existia um elemento perturbador nas obras dela. Já Gabriel era um artista de outro tipo. Ele era fotógrafo e tinha um estilo bem específico. Fotografava mulheres muito magras, quase em estado de anorexia, em poses parcialmente nuas. As fotos tinham ângulos incomuns. Não eram exatamente bonitas, não no sentido tradicional, mas tinham uma estética de alta moda, algo muito editorial. Não era o tipo de imagem que você colocaria no Instagram, mas claramente tinha um ar sofisticado. Eles circulavam nas mesmas festas, no mesmo meio, e era inevitável que acabassem se conhecendo. E a paixão foi fulminante. Em pouco tempo eles se casaram. E para todo mundo ao redor, eles eram o casal perfeito, daqueles que fazem as pessoas pensarem: é isso, esse é o relacionamento ideal. Mas não existe casal perfeito, e a gente já sabe onde isso vai dar. Voltando à noite do crime, na época em que tudo aconteceu, a Alicia tinha 33 anos, e a polícia não consegue fazê-la falar. Ela não se explica, não se defende, não diz que foi legítima defesa. Nem mesmo seu advogado consegue convencê-la. Ele insiste, mas ela simplesmente não fala. A única coisa que Alicia faz, depois de ser presa, é pintar. Como ela é artista, a polícia decide dar a ela tinta, pincéis e uma tela. Talvez ali ela dissesse algo, mas fora isso, silêncio absoluto. Mesmo em situações desconfortáveis, mesmo sob pressão, nenhuma única palavra. No começo, as pessoas achavam que era temporário, que ela estava em choque, que em 1 ou 2 semanas começaria a falar. Mas não, ela não fala. Então ela começa a pintar e cria uma obra estranha. Na tela está Alicia, dentro do próprio ateliê, nua, completamente nua, mas não de forma vulnerável. Há algo mais frio ali. O olhar dela é vazio, sem expressão. Ela segura um pincel que escorre sangue. À sua frente, uma tela em branco. E ao redor, detalhes inquietantes. Uma fruteira cheia de maçãs, mas todas estão podres, infestadas, se decompondo. É uma pintura escura, densa, quase sufocante. E há algo ainda mais estranho. Alicia não assina a obra como sempre fez. Em vez disso, escreve outro nome, Alcestes, uma referência à mitologia grega. Guardem essa informação, que ela vai ser importante mais para frente na história. O julgamento acontece, e diante do silêncio absoluto, a conclusão é inevitável. Alicia é considerada mentalmente instável. O juiz decide não mandá-la para a prisão. Em vez disso, ela é enviada para uma instituição psiquiátrica. A ideia é simples.
Se ela melhorar, se puder ser tratada, talvez um dia possa sair. Mas aí é um problema. Como tratar alguém que se recusa a falar? Mesmo assim, ela é internada. E naquele momento, muita gente acredita que aquilo faz parte de um plano, que ela vai se adaptar, que vai manipular os médicos, que vai convencer os psicólogos de que está bem e eventualmente sair. Mas isso não acontece. 6 anos se passam. 6 anos dentro da instituição. E Alicia continua em silêncio. Ela não fala com médicos, não fala com psicólogos, não fala com enfermeiros, não fala com outros pacientes. Nada. E é nesse ponto que entra em cena uma personagem bem importante para a história, Theo. Theo é o psicoterapeuta de Alicia. Não exatamente um psiquiatra tradicional. Ele não cuida de medicação. Ele trabalha com a mente através da conversa, ou pelo menos tenta. E é através dele que começamos a ver a história de outra forma. Porque Theo já conhecia o caso. Ele lia sobre Alicia nos jornais há muito tempo. E como ele mesmo explica, todo psicólogo tem um caso assim. Um caso que te persegue, que você nunca atendeu, mas sente que deveria. Um caso que faz você pensar: eu conseguiria entender essa pessoa. E para Theo, esse caso era Alicia Berenson. Havia algo em Alicia que simplesmente não fazia sentido. E não era só ele. Todo mundo estava obcecado com essa história. Mas Theo queria mais. Ele sempre quis ser o psicólogo dela. O único problema é que Alicia estava internada em uma instituição chamada The Grove. E Theo trabalhava em outro lugar, o Bradmore, um hospital psiquiátrico em Londres. Então, quando ele descobriu que surgiu uma vaga no The Grove, ele se animou imediatamente. Decide se candidatar. Claro, sem mencionar o verdadeiro motivo. Ele não diz que quer tratar Alicia, nem que acredita que pode salvá-la. Mas é essa exatamente a sensação. Quase como se ela fosse uma figura a ser resgatada. E antes mesmo de conseguir um emprego, já fica claro que Theo não é exatamente equilibrado. O que levanta uma questão interessante. A gente espera que terapeutas salvem vidas, mas quem cuida deles? Eles por acaso têm vidas perfeitas? Ou carregam seus próprios problemas? Theo conta que teve uma infância difícil. O pai nunca o amou. Ele cresceu com questões profundas, especialmente ligadas à figura paterna. E havia um comportamento curioso na infância dele. Ele saía na neve, tentando pegar flocos com as mãos, e pensava: era como tentar segurar a felicidade. Mesmo quando você consegue, ela derrete, escapa, nunca pode ser mantida de verdade. Só sentida por um instante. E de alguma forma, ele transforma isso em identidade. Se vê como alguém profundo, introspectivo, e decide se tornar terapeuta. Theo consegue um emprego no The Grove. A entrevista é rápida. Ele diz que quer ajudar pessoas. E pronto. É aceito. Na verdade, parece que ninguém mais queria aquela vaga. O The Grove estava quase sendo fechado. Faltava dinheiro, faltava interesse, então Theo entrou com facilidade. No primeiro dia, ele conhece a equipe e alguns nomes começam a aparecer. Christian, um psiquiatra, e Theo já não gosta dele. Eles já trabalharam juntos antes. E Christian tem uma abordagem completamente diferente. Ele acredita em medicação pesada. Não se importa muito com conexão. Quer apenas estabilizar os pacientes. Theo discorda completamente. Depois, Yuri, um enfermeiro, carismático, popular,
E mais importante, é quem cuida de Alicia diariamente. E por fim, o professor Diomedes, o responsável pela parte clínica do The Groove. Basicamente, ele está no comando dos pacientes, dos terapeutas, de tudo. Logo no primeiro dia, Theo é direto. Ele quer trabalhar com Alicia. Diomedes já tentou. Ela era paciente dele e nunca disse uma palavra. Para ele, o caso está perdido. Ela não quer ajuda, mas Theo insiste. Talvez o problema não seja Alicia. Talvez seja quem está tentando ajudá-la. Talvez com alguém diferente ela fale. Diomedes permite, sem muita expectativa. E então Theo recebe os arquivos de Alicia. Ele começa a investigar. Lê tudo. Contatos, histórico familiar, registros. E começa a ligar para as pessoas ligadas a ela. Uma delas chama a atenção. Max, irmão de Gabriel. Mas ninguém atende. Ele deixa mensagens e continua. Entre os registros, uma informação se destaca. Alicia já atacou outra paciente, uma mulher chamada Elif. Tentou cortar sua garganta. Ou seja, há algo acontecendo com Alicia. Algo instável, perigoso. Então chega o momento. A primeira sessão. Alicia entra, mas não está realmente presente. Ela está completamente medicada. Olhar vazio, corpo lento, quase como um fantasma. Theo tenta falar, mas não é nem que ela se recuse a responder. Ela parece não estar ali. Ele passa uma hora inteira em silêncio com ela. No dia seguinte, ele percebe: isso não vai funcionar. Com esse nível de medicação, ela nunca vai falar. Ele pede para reduzir a dose, mas isso depende de Christian. E Christian não facilita. Mesmo assim, Theo insiste. E vocês estão sentados? Algo começa a ficar estranho. Theo fala de Alicia de um jeito quase íntimo demais. Quase como se houvesse algo além de interesse profissional. E então vem uma revelação. Theo é casado com uma atriz americana chamada Katy. Ela mora em Londres. Está tentando crescer na carreira. Vai a testes, ensaios, e Theo fala dela com intensidade. Muita intensidade. Katy salvou a vida dele. Katy dá sentido à vida dele. Katy faz tudo valer a pena. Ela é leve, espontânea, sem peso emocional. Ele até comenta. Ela gosta de dizer que é louca. Mas, segundo ele, ela é a pessoa mais normal que ele já conheceu. E aí tudo começa a ficar ainda mais confuso. Theo está obcecado por Alicia, mas também parece completamente dependente de Katy. Então preparem-se, porque agora vem mais uma camada. E a trama se complica. Theo tem acesso ao diário de Alicia, e isso muda tudo. Ela escreve sobre Gabriel, seu marido, sobre quanto o ama, sobre o quanto ele significa para ela. E aí você pensa, mas ué, ela não o matou? E aos poucos o passado dela começa a aparecer. Coisas que fazem Theo ficar ainda mais fascinado por Alicia. Como o que aconteceu quando ela era criança. Sua mãe jogou o carro contra uma parede, com Alicia dentro. E isso deixou marcas profundas. Porque nunca ficou claro, aquilo foi um acidente ou uma tentativa de suicídio? Ou algo ainda pior? Alicia cresce com essa dúvida, com esse trauma, e passa a ter medo de si mesma. Ela escreve que nunca quis ter filhos, porque teme carregar algo da mãe, algo perigoso, algo imprevisível. Gabriel aceita isso. Eles decidem não ter filhos. E o diário continua com detalhes da vida dela, do seu trabalho, das exposições, da rotina,
Tudo parece normal, mas aos poucos, a sensação de que algo está errado começa a crescer. No diário, Alice escreve que está trabalhando em uma pintura de Jesus Cristo. Ela quer retratar Jesus na cruz. Mas algo não funciona. Nada parece certo. Nada parece real. Ela se sente frustrada, incomodada com o resultado. Até que um dia ela percebe: ela não estava pintando Jesus. Ela estava pintando Gabriel. Então ela pede a ele, mesmo sabendo que pode parecer desrespeitoso, até sacrilégio. Ela quer que ele pose para a pintura. E Gabriel aceita. Mas ao tentar pintar os olhos dele, algo continua errado. Ela escreve que não consegue capturar o brilho. Aquele brilho que existe na vida real. Simplesmente não aparece na tela. E isso deixa uma sensação estranha. Como se houvesse algo fora do lugar. Como se Alicia estivesse vendo algo que ninguém mais vê. De volta ao The Groove, Christian encontra Theo na sala da equipe e diz que decidiu reduzir a medicação de Alicia, mas tenta fazer parecer que foi escolha dele e não uma ordem de Diomedes. Ele ainda comenta: Alicia é irremediável, nada vai ajudá-la, ela é culpada, e sugere um diagnóstico: transtorno bipolar. Theo não se importa com isso. Ele só quer uma coisa: que Alicia esteja consciente, presente. E na sessão seguinte ela entra, senta e dessa vez seus olhos estão claros, sem efeito de medicação, sem aquele olhar vazio. Mas ela ainda não fala, nem reage, nem expressa emoção. Ela apenas encara. E mais uma vez eles passam uma hora inteira em silêncio. Theo acredita que não deve pressionar, que precisa ganhar a confiança dela. Quando o tempo acaba, ele diz: eu quero te ajudar. Quero que você veja as coisas como elas realmente são. Quero que você sinta com clareza. E então algo muda. Alicia se levanta, de repente, e avança sobre ele. Ela o agarra, começa a enforcá-lo, tenta atingir seus olhos. É um ataque violento, inesperado. O hospital entra em alerta. Botões de emergência são acionados. Corredores são bloqueados. Ninguém entende o que aconteceu. Ela não era considerada agressiva nesse nível. Será que foi a redução da medicação? Theo sai machucado. Precisa levar pontos. E ainda assim ele continua. Theo aparece voltando para casa e encontra o apartamento vazio. Cat não está. Está ocupada com seus ensaios. E é então que ele faz algo que não deveria. Começa a fumar maconha. Algo que Cat odeia. E enquanto está ali, ele vê o notebook dela, aberto. Ele decide olhar. E encontra um e-mail de alguém chamado Bad Boy 22. E o conteúdo não deixa dúvidas. É íntimo, explícito, inquestionável. Cat o está traindo. E isso destrói Theo. Porque para ele, Cat é tudo, a única pessoa que dá sentido à sua vida. E de repente, isso também não é real. Ele volta ao trabalho, mesmo destruído. E na sessão com Alicia, algo muda. Ele começa a misturar as coisas. Fala de si, do seu casamento, da dor que está sentindo. Diz: eu também sou casado. Amo minha esposa, mais do que tudo. Mas às vezes também sinto raiva. E então ele projeta: existe uma parte de você que odiava Gabriel. Alicia se levanta e vai embora sem dizer nada. Mas essa reação diz muito. Porque se ela odiava Gabriel, por que sair nesse momento? Ou será que ela não odiava? Ou será que Theo está começando a ver coisas aonde não existem? Confuso, Theo decide procurar alguém do passado. Sua antiga terapeuta, Ruth,
porque talvez ele não esteja mais tão no controle quanto imagina. Ela foi muito importante para ele no passado, e ele só deixou de fazer terapia quando conheceu Cat. Quando se casaram, ele sentiu que não precisava mais, como se finalmente a vida estivesse resolvida. Útil recebe. Eles se sentam, conversam, e Theo conta tudo. Conta tudo sobre Cat, sobre o que descobriu, sobre a traição. E Ruth é direta, sem rodeios. Você sabe o que precisa fazer. Ela diz que ele lutou muito para chegar onde está e que não pode viver assim. Que ele nunca vai conseguir confiar em Cat de novo. Que nunca vai superar. E que se continuar com ela, vai ser infeliz para o resto da vida. E Theo entende. Ele sabe o que precisa fazer. Vai para casa decidido, pronto para terminar tudo. Pronto para pedir o divórcio. Ele entra e ela chega logo depois. E é aí que Cat diz: Eu sei o que você fez. E por um segundo ele pensa que ela sabe. Mas não. Ela continua: Você voltou a fumar maconha. E de alguma forma ele não consegue confrontá-la. Não consegue falar da traição. Não consegue terminar. Porque ele precisa dela. Eles brigam, dormem separados, com raiva. E na manhã seguinte, tudo volta ao normal. Ou quase. Ela comenta casualmente sobre a maconha. Ele promete parar. Diz eu te amo e segue. Ele começa a se justificar. Diz para si mesmo: Eu preciso da Cat e meus pacientes precisam de mim. Se eu acabar com isso, não estou só me prejudicando. Estou prejudicando outras pessoas. E assim ele fica. De volta ao trabalho, Theo finalmente recebe uma ligação. Max Berenson, irmão de Gabriel, o cunhado de Alicia. Ele é advogado e aceita encontrar Theo. Theo vai até o escritório dele e a primeira impressão é curiosa. Max é completamente diferente de Gabriel. Calvo, acima do peso, sem o mesmo carisma. Gabriel parecia um ator. Max não. E o próprio Max percebe isso. Comenta sobre a diferença entre os dois. Até brinca que foi adotado. Mas logo muda de assunto. Theo tenta extrair informações. Pergunta sobre Alicia, sobre o casamento e sobre o que aconteceu. Mas Max não ajuda. Diz que Alicia nunca falou com ele, que ele não sabia de nada, que não tinha envolvimento. Mas uma coisa fica clara: Max odeia Alicia. E de certa forma é compreensível. Ela matou o irmão dele. E aí surge um detalhe importante. Max herdou tudo. Toda a herança de Gabriel foi para ele, não para Alicia. E isso chama a atenção de Theo. Porque normalmente esse tipo de herança vai para o cônjuge. Então, por quê? Max explica. Alicia já tinha dinheiro, muito dinheiro. Quando o pai dela morreu, ele deixou tudo para ela. E a forma como ele morreu também é perturbadora. Ele se enforcou. E aí, isso levanta outra questão. Se Alicia já era rica, se não havia ganho financeiro, então qual foi o motivo do crime? Porque até agora nada faz sentido. Tem mais um detalhe. Depois da morte de seu pai, Alicia passou por um médico particular, um daqueles atendimentos privados, discretos, e ninguém sabe quem era esse médico. Ninguém revela o nome. E isso fica na cabeça de Theo. Porque em uma história cheia de silêncio, qualquer coisa escondida pode ser a peça que faltava. Theo queria encontrar aquele médico. O médico que atendeu Alicia no momento mais sombrio da vida dela. Porque, afinal, após o pai dela morrer, ela havia tentado tirar a própria vida.
e alguém precisava saber o que aconteceu ali. Mas ninguém dizia o nome do médico. Quando ele já estava indo embora do escritório de Max, a recepcionista dele o chama. Espera, deixa eu te ajudar. O nome da recepcionista é Tânia, e há um detalhe curioso. Ela é recém-casada com Max. Ou seja, ele se casou com a própria recepcionista. Tânia sugere um novo caminho. Diz que Theo deveria procurar um primo de Alicia, Paul. Mas no mesmo instante Max aparece e Tânia muda completamente. Finge que não disse nada. E Theo percebe. Ela parece com medo. E isso acende uma dúvida. Se Tânia tem medo de Max, será que Alicia também tinha? A história então volta para o diário de Alicia. E um detalhe importante aparece. A única coisa sobre a qual Alicia e Gabriel brigavam eram as armas. Ela odiava armas. Não queria nenhuma dentro de casa. E eles discutiam muito por causa disso. Até que Gabriel prometeu: vou tirá-las dali. Outro ponto curioso surge no diário. Eles estavam pensando em ter filhos. O que não faz sentido, porque Alicia sempre disse que não queria. Por medo, por causa da própria história com a mãe. E aí, de repente, ela muda de ideia? E de novo surge a dúvida. Se o relacionamento estava evoluindo, se eles estavam planejando uma família, então por que ela mataria o marido? Nada se encaixa. Enquanto isso, a vida de Theo continua desmoronando. Ele começa a enxergar Cat de outra forma. Presta atenção em pequenos detalhes, pequenos comportamentos, e a imagem perfeita que ele tinha dela começa a rachar. Uma noite, Cat diz que vai trabalhar até tarde. Outra diz que talvez nem volte para casa. Ela explica: vai buscar uma amiga no aeroporto, Nicole, aquela que você conhece, Theo. Theo finge normalidade, mas desconfia. Então faz algo que não deveria. Ele a segue. Observa de longe, escondido. Cat está na rua ao telefone, inquieta, olhando ao redor. E é daí que Nicole aparece. Era verdade. Ela não estava mentindo. E isso deveria ser um alívio, mas não é. Theo começa a duvidar de si mesmo. Será que ele imaginou tudo? Será que naquela noite ele estava tão alterado que interpretou tudo errado? Mas então surge um pensamento ainda mais inquietante. Por que ele se sentiu levemente decepcionado? Decepcionado por não pegar Cat em flagrante. Como se no fundo uma parte dele quisesse que fosse verdade. E isso diz mais sobre Theo do que sobre Cat. Mas ele decide deixar isso de lado. Isso é um problema da minha vida pessoal. E mergulha de volta no trabalho. Theo vai até a galeria onde estão expostas as obras de Alicia. Lá ele conhece Jean Félix, ou apenas Félix. Félix é o dono da galeria. Um cara alto, forte, extremamente atraente. Com aquele tipo de presença que chama a atenção. E mais importante, ele era o melhor amigo de Alicia. A notícia do crime o devastou. Ele fala com admiração sobre as pinturas dela, sobre sua arte, sobre seu talento. Mas, curiosamente, não parece ter uma boa relação com Gabriel. Ele diz: Gabriel me odiava desde o primeiro dia. E eu nunca entendi por quê. Theo até pensa em uma possibilidade, mas não diz em voz alta. Então ele pede para ver a pintura, Alcestes, a última obra de Alicia. E ao observar Félix olhando para o quadro, Theo percebe algo estranho. Félix não amava Alicia, ele amava a arte dela. O olhar dele não é de alguém apaixonado por uma pessoa, é de alguém obcecado por algo que quer possuir. Não Alicia, mas o talento dela.
e isso causa um desconforto. Theo sai da galeria, mas a pintura continua na cabeça dele. E também o nome, Alcestes. Então ele decide pesquisar. Vai até uma biblioteca e procura um mito grego. Na história, há um homem condenado à morte. Seu destino já está selado, mas os deuses fazem uma proposta. Se alguém aceitar morrer no lugar dele, ele pode viver. Então ele procura ajuda. Vai até o pai, pede que morra por ele. O pai recusa. Vai até a mãe, ela também recusa. E então chega o momento final. Mas antes da morte, alguém se oferece. A esposa, Alcestes. Ela decide morrer no lugar dele. Mas há um detalhe importante. Ela acredita que ele vai impedi-la, que vai dizer não, que vai provar seu amor, que ela acredita existir. Mas ele não impede, ele aceita, e ela morre. Mais tarde, ela é trazida de volta, resgatada, e retorna para o marido. Mas há algo diferente. Ela está lá, presente, viva, mas nunca mais fala. E no final da história, o marido pergunta: por quê? Por que ela não fala? E ninguém responde. Fica em aberto. Mas a interpretação é inevitável. Talvez ela tenha visto quem ele realmente era, e depois disso não havia mais nada a ser dito. E naquele momento, presente, viva, mas nunca mais fala. Theo entende. Talvez Alicia não tenha escolhido aquele nome por acaso. Talvez. Ela estivesse tentando contar exatamente essa história. Theo entende. Alicia não escolheu assinar seu último quadro como Alcestes por acaso. Talvez ela estivesse tentando contar exatamente essa história, sem dizer uma única palavra. Talvez fosse isso. Talvez fosse simplesmente repulsa. Você acredita que seu marido é tudo, forte, corajoso, digno, e de repente ele aceita que você morra por ele, sem questionar, sem lutar. E então Theo começa a ver tudo de outra forma. Ele pergunta a Félix se ainda tem todos os materiais de Alicia. E ele tem. Tudo. As telas em branco, as pinturas inacabadas, todas as tintas, os pincéis. Então Theo propõe: se conseguir que o hospital permita que Alicia volte a pintar, ele pode usar esses materiais? Félix aceita, é claro, com uma condição: tudo que ela produzir fica com Félix. E isso incomoda Theo, porque mais uma vez parece que Alicia não importa, só a arte. Mesmo assim, Theo segue em frente, corre até Diomedes, insiste, acredita que se Alicia puder pintar, ele vai conseguir alcançá-la. E surpreendentemente funciona. Eles preparam uma sala, silenciosa, isolada, e entregam a Alicia os materiais. Sem espátulas, claro, por segurança. Só pincéis. E Alicia mergulha. Ela pinta sem parar. Esquece tudo ao redor. Theo, Yuri, o enfermeiro, o hospital, só existe a pintura. E dias depois, a obra fica pronta. E é perturbadora. Um prédio em chamas, claramente o The Groove. E no meio do fogo, duas figuras. Theo carregando Alicia nos braços. Mas há algo estranho. A forma como a cena é pintada. Ela não deixa claro o que está acontecendo. Ele está salvando Alicia ou a jogando nas chamas? Não dá para saber. É ambíguo, aberto, inquietante. Todos acham bonito, quase simbólico, como se fosse uma conexão entre terapeuta e paciente. Mas Theo sente outra coisa: manipulação. Como se a Alicia estivesse dizendo: me salve, mas não como um pedido, e sim como um movimento estratégico. Como se ela estivesse puxando ele para dentro do jogo.
como se estivesse esperando exatamente por alguém como ele. E talvez usando isso para conseguir sair dali. Um tempo depois, algo inesperado acontece. Uma mulher aparece exigindo entrar no The Groove. Cabelo loiro, aparência bem chamativa. Ela diz: "Eu sou a melhor amiga de Alicia." E o nome dela é Barbie. Mas, na verdade, ela era a vizinha. Morava ao lado da casa onde Gabriel foi assassinado. Barbie convida Theo para conversar. E ele vai. E ela fala muito, sem parar. Até que no meio de tudo surge algo importante. Eu sabia que tinha algo errado quando ela começou a falar daquele homem. Theo para. Que homem? E então vem a revelação. Alicia acreditava que estava sendo seguida. Havia um homem observando. Barbie mostra uma foto, uma figura atrás de uma árvore, mas é inconclusivo. Pode ser alguém ou apenas uma sombra. Ainda assim, é estranho. E Theo percebe: ninguém investigou isso. Talvez porque ninguém acreditou nela. Ele sai da casa de Barbie imediatamente. Precisa falar com Alicia. Talvez esse seja o gatilho. Talvez faça ela falar. Mas quando ele chega ao hospital, é tarde demais. Está um verdadeiro caos. Seguranças correndo, gente gritando. E então ele vê Elif, a paciente que Alicia já havia atacado antes. Agora, em uma maca, com um pincel atravessado no olho. Alicia atacou novamente. E dessa vez foi pior. Theo vai até a pintura e vê algo. A obra está destruída, rabiscada, e o nome escrito repetidamente: Elif. Foi isso que provocou o ataque. E naquele momento, algo muda. Mesmo depois de tudo, mesmo depois do ataque contra ele. É ali que Theo sente medo, de verdade. Diomedes toma uma decisão. Chega, Alicia não será mais tratada. Ela será medicada, controlada, contida, sem terapia, sem tentativa. Não podemos ajudar quem não quer ser ajudado. Mas Theo pede uma última coisa. Algumas sessões finais para se despedir, para não abandoná-la completamente. Diomedes aceita com relutância. E na sessão seguinte, eles voltam ao início. Silêncio. Mas dessa vez, o silêncio não é o mesmo. Ele olha para Alicia e diz: "Escuta, você sabe que esse é o fim. Eu não posso mais te ajudar. Mas você pintou aquilo por um motivo. Talvez você ache que eu possa fazer alguma coisa. Se existe um momento, é agora." Alicia levanta o olhar e pela primeira vez ela reage. Ela coloca a mão no bolso e tira um pequeno caderno, do tamanho da palma da mão. Entrega para Theo, sem dizer nada, e vai embora. O diário. Theo começa a ler e pela primeira vez a gente lê junto com ele. A verdade começa ali. Ela escreve sobre o homem que a seguia. Ela diz que estava pintando quando viu alguém do outro lado da rua, observando, olhando para dentro da casa. E isso se repete, dia após dia, mas sempre que ela tenta contar para alguém, ninguém acredita. Dizem que ela está paranoica, que está imaginando coisas. Até que ela começa a duvidar de si mesma. Mas algo não deixa ela ignorar. E então surge outra peça. Max, o irmão de Gabriel. Ela o odeia, porque ele tentou abusar dela.
E ela nunca contou isso a Gabriel. Por quê? Porque na mente dela, Gabriel era tudo. Ela não queria vê-lo sofrer, não queria vê-lo magoado. Então, ela decidiu guardar aquilo, sozinha. Quando Max aparece para jantar, ela o confronta e ele reage com desprezo, com arrogância, como se tivesse certeza de que ela nunca contaria nada. E ela começa a suspeitar. Será que é ele? Será que é Max que está me seguindo? Mas ao confrontá-lo, algo não encaixa. Max não é discreto, não é alguém que se esconde. Ele é orgulhoso, impulsivo, explosivo. E ela percebe: não, não é ele. Então o medo aumenta. Porque se não é Max, quem é? Ela começa a sentir que está sendo observada o tempo todo. Dentro de casa, fora de casa, sempre. Ela conta para Gabriel, mas ele não acredita. Diz que ela está imaginando coisas, que está perdendo o controle e decide levá-la a um psiquiatra, o mesmo médico que a atendeu no passado, depois da morte de seu pai, o Dr. West. Ele receita medicamentos e, como todos os outros, não acredita nela. Gabriel acha que ela está tomando os remédios, mas ela não está. Ela joga tudo fora, porque sabe que precisa estar lúcida, atenta. Se alguém está observando, ela precisa ver. Ela precisa pegar essa pessoa. E aí chega o último registro no diário, a última coisa que ela escreve. Gabriel vai chegar tarde hoje. Espera. Eu ouvi alguma coisa. Acho que ele está dentro da casa. E ali, o diário termina, como uma porta se fechando. A história deixa de ser um mistério distante e vira algo imediato, porque agora a pergunta não é mais por que ela matou o marido, mas sim o que aconteceu naquela noite, antes do primeiro tiro. Theo se levanta da mesa e faz duas coisas. Primeiro, começa a caminhar pelo corredor. E enquanto anda, repete para si mesmo: não pode ser, não pode ser isso, tem que ser outra coisa. Mas lá no fundo, ele já sabe. Ele chega até uma porta e lê o nome: Dr. Christian West. Ele abre a porta com força. Christian se assusta. Que diabos você quer? E Theo vai direto ao ponto. Você tratou Alicia antes de tudo isso, antes do crime. O silêncio muda. Christian para, larga o que estava fazendo e diz: você não pode contar isso para ninguém. E aí tudo fica ainda mais estranho, porque ele nunca mencionou isso no julgamento. Nunca falou sobre isso em lugar nenhum. E isso é grave. Um conflito direto, porque ele está envolvido no caso. E, ao mesmo tempo, decide o destino dela. Se ele disser que Alice está bem, ela pode sair. Se disser que não está, ela pode passar o resto da vida internado. E ele já a conhecia. Theo confronta. Por que esconder isso? Christian tenta minimizar. Diz que era amigo de Gabriel, que só fez uma consulta. Nada demais. Mas insiste. Nada muda o fato de que ela matou o marido, que ela é perigosa, que não pode voltar para a sociedade. E então ele implora: por favor, não diga nada. Eu posso perder tudo. Theo observa e decide guardar isso. Por enquanto. Porque talvez seja mais útil assim. Mas agora ele tem algo, uma peça nova.
E ele corre até Alicia. Quer contar, quer provocar uma reação. Obrigado pelo diário, ele devolve. Mas eu descobri algo. E então ele dispara. Christian te tratou antes do crime. E agora ele está te dopando. Talvez ele esteja escondendo alguma coisa. Talvez você tenha contado algo para ele. Ele fala tudo, sem filtro, mas Alicia não reage. Nada. Olhar vazio. E Theo percebe. Talvez tenha interpretado errado. Talvez não fosse isso que ela queria mostrar. Então ele muda de estratégia. Aquele homem que te seguia. Vamos falar sobre isso. Mas novamente, nada. E isso começa a frustrá-lo. Enquanto isso, a vida de Theo fora dali desmorona de vez. Cat diz que vai correr no parque à noite. Ele estranha, se oferece para ir junto. Ela recusa, diz que precisa ficar sozinha. E Theo faz o que já virou o padrão. Ele segue. Dessa vez, sem dúvidas. Ela encontra um homem. E tudo acontece ali, sem esconder, sem negar. Theo vê, ouve. E a confirmação é pior do que a suspeita. Ele volta para casa destruído. Mas o dia seguinte ainda vem, e com ele mais uma peça. Paul, o primo de Alicia. Eles conversam, e Paul revela algo que muda tudo. Depois da morte da mãe, Alicia estava devastada. E um dia no terraço, o pai dela aparece, bêbado, e grita: "Por que não foi você?" De novo e de novo, como se desejasse que ela tivesse morrido no lugar da mãe. E naquele momento Alicia diz algo. Ele acabou de me matar. Minha vida acabou. E Theo entende. Aquilo não foi só uma frase. Foi um ponto de ruptura. E agora tudo começa a se encaixar. Ele volta ao hospital e decide falar sobre isso. Eu quero falar sobre seu pai, Alicia. Ele pede ajuda a Yuri. Leva Alicia para a sala e pela primeira vez ele está perto, muito perto, porque agora não é mais sobre o crime. É sobre o que destruiu Alicia, muito antes do crime acontecer. Theo olha para Alicia e diz: Eu falei com Paul. Eu sei o que seu pai disse para você. Eu sei que ele te matou antes de você matar qualquer pessoa. E então ele completa: E eu entendo. Eu também tenho problemas com meu pai. E aí acontece algo que ninguém esperava. Alicia levanta o olhar e fala. Uma palavra. O quê? A própria voz a assusta, porque já faz anos. Anos desde a última vez que ela disse qualquer coisa. Theo percebe. Quase não acredita. Você falou! E ela tenta de novo, hesitante, com medo. Mas fala. E Theo tenta acalmá-la. Está tudo bem, você pode continuar. Mas naquele exato momento, a porta se abre. Yuri, o enfermeiro, chama. A sessão acabou. E ela vai embora. Interrompida. Theo corre até Diomedes. Ela falou! Está funcionando! Você não pode parar agora. E dessa vez ele consegue. As sessões continuam. E no dia seguinte, Alicia fala. Alicia fala muito. Fala sobre sua infância, fala sobre sua vida, fala sobre sua arte. Theo escuta quase em choque. Até que finalmente ela chega perto do dia do crime. E então trava. Não consegue continuar. Theo não força. Tudo bem, você pode me contar amanhã. E no dia seguinte ela volta. E começa. Você lembra do homem?
O homem do diário, ele entrou na casa. Ela diz que ouviu um barulho. Parou de escrever. Foi investigar. Mas por um momento duvidou de si mesma. Talvez eu esteja imaginando. Então decidiu pintar em seu ateliê para afastar o medo. Mas no reflexo da janela, ela viu um homem de máscara. Ele aparece, a segura, coloca uma faca no pescoço dela e a arrasta para dentro da casa. Ela grita, mas ele a amarra. Então o telefone toca. É Gabriel. Ela atende e tenta avisar. Volta para casa, tem alguém aqui. Mas o homem manda colocar no viva voz. E Gabriel diz: Amor, vou me atrasar. E naquele momento, tudo piora. Ela fica presa, no escuro, esperando, até que Gabriel chega. Ele entra sem acender a luz. Alicia? Ele a vê no escuro, amarrada, confusa. E quando se aproxima, o homem aparece. Ataca Gabriel. Ele desmaia. E é então amarrado também. E o homem atira. Uma vez, duas, 6. E vai embora. Como se nunca tivesse estado ali. E Theo escuta tudo. E algo não encaixa. Aliás, nada encaixa. Porque como ela se soltou? Por que ela não contou isso antes? Por que a polícia nunca mencionou um invasor? E por que o número de tiros também não bate? Tudo parece errado. E Theo chega a uma conclusão. Ela está mentindo. Ela está manipulando, criando uma história para parecer inocente. E ele se irrita. Vai até Diomedes e conta tudo. E o médico pergunta: Você acredita nisso? E Theo responde: Claro que não. Eu sei que parece que estou muito envolvido com ela, mas eu não sou idiota. Mas no fundo, algo já começou a rachar. Porque mesmo sendo absurda, a história dela tem algo. Algo que não deixa que ele ignore completamente. E enquanto isso, a vida dele continua desmoronando. De volta para sua casa, Cat está lá e diz: Vou sair de novo. E Theo pensa: O que mais pode dar errado hoje? E a resposta ainda está por vir. Ele segue Cat, vai atrás dela até o parque. E ela se encontra com outro homem. E eles não estão escondendo. Theo vê. E naquele momento, ele decide. Precisa saber quem é. Ele segue o homem até a casa dele e vê algo ainda pior. O homem entra e beija a própria esposa. Ou seja, não é só o casamento dele que está sendo destruído. Tem outro também. E Theo pensa: por quê? Para isso? Para algo tão vazio? E sente algo estranho. Não só dor, mas uma revolta crescente. Pela esposa do homem, que provavelmente não sabe de nada. Assim como ele não sabia. Ela está vivendo uma mentira. E aos poucos, Theo começa a perder o controle. Ele pensa em entrar, confrontar, expor tudo, mas não o faz. Ele recua, decide ser mais inteligente e vai embora. A mente dele já não está mais no mesmo lugar. No dia seguinte, ele volta ao hospital e encontra novamente o caos. Alicia sofreu uma overdose, está na UTI em coma, nem viva nem morta. E Theo não acredita, porque ela estava começando a falar. Por que faria isso? Ele examina o corpo e encontra algo, uma marca pequena de injeção, quase imperceptível, mas está lá. E é nesse momento que ele entende. Isso não foi uma tentativa de suicídio. Alguém fez isso com Alicia.
E ele sabe quem. Theo corre até Diomedes. Não foi overdose, foi Christian. Ele explica tudo. O histórico, o passado escondido, o fato de que Christian já tratava Alicia antes. E que agora poderia estar tentando silenciá-la, porque Alice estava prestes a falar. Diomedes reage. Se isso for verdade, é caso de polícia. E, de repente, o hospital vira um cenário de investigação. Polícia por todos os lados. O caso volta para a mídia. Alicia está novamente nas manchetes. E Theo mal consegue processar tudo. Quando está saindo do hospital, Max aparece furioso, gritando, ameaçando processar o hospital. Como vocês deixaram isso acontecer? Max começa a chorar. Minha Alicia, minha Alicia. E é estranho, porque pela primeira vez parece que ele realmente se importa, de um jeito distorcido, mas real. E Tânia, sua esposa, vê isso e se afasta, como se aquilo fosse demais. Volta a pensar em Katy, no amante e na mentira. E então ele toma uma decisão. Se ele não consegue sair disso, pelo menos não vai deixar outra pessoa viver a mesma coisa. Ele decide contar tudo, tudo para a esposa do homem. Ele já observou o suficiente. Sabe que o casamento deles parece real, que ela não sabe de nada. E isso o incomoda. Então ele vai. Ele vai até a casa. E vocês estão sentados? Porque é agora que ficamos sabendo da maior reviravolta da história. Ele vai até a casa, mas não bate na porta. Ele entra pelos fundos, pelo quintal, e pela primeira vez sente algo diferente, uma espécie de excitação, como se estivesse cruzando uma linha e não houvesse mais volta. A mulher entra na casa de hóspedes. Silenciosamente, ele coloca a máscara. Ela pega um pincel e olha pela janela e grita. E foi naquele instante que Theo conheceu Alicia. E vocês devem estar se perguntando: o quê? Gente, essa é a jogada de mestre do autor do livro. Tudo que foi contado até agora não aconteceu na ordem que parecia. As histórias se misturam, os tempos se cruzam. Theo não estava apenas narrando, ele estava escondendo, porque o tempo todo ele era o homem mascarado. Ele estava lá naquela noite. Mas calma, a gente já vai entender tudo. Tem um novo trecho no diário de Alicia. O último. Ela fala: Theo acabou de sair do meu quarto. Eu preciso escrever isso. Ela diz que sabia, desde o começo. Mesmo dopada, mesmo confusa, havia algo familiar nele, no jeito de falar, mas ela só teve certeza depois, quando a medicação diminuiu. E ele disse: Eu só quero te ajudar. Quero que você veja as coisas com clareza. E aí tudo se encaixou. Era a mesma frase, a mesma voz do homem mascarado. Aí ela escreve: Eu o ataquei por raiva. Depois achei que estava errada, mas não estava. Ela tentou confirmar. Pintou, observou, testou e tudo batia. Então teve certeza. E ela escreve: Se alguém encontrar isso, foi isso que aconteceu. Theo entrou na casa de máscara com uma faca. Encontrou as armas de Gabriel. Amarrou Alicia. Apontou a arma para ela. Gabriel ligou. Disse que chegaria tarde. Ela implorou: Não machuca ele. Eu amo. Faz qualquer coisa comigo, mas não com ele. Gabriel chega. E também é rendido. Amarrado. Eles ficam de costas um para o outro. No escuro.
E Alicia só repete: não machuca ele, não machuca ele, por favor. Então Theo fala: eu ia te matar, Gabriel, mas sua esposa está pedindo para não fazer isso. E faz a proposta. Então vamos fazer diferente. Você ou ela? Silêncio. Gabriel não responde. Theo começa a contar. 10, 9. Alicia tenta manter a fé. Tudo bem, amor, eu sei que você me ama. Eu sei que você vai me escolher. Mas o silêncio continua. Diz que me ama? Nada. Só diz que me ama. Nada. 3, 2, 1. E então Gabriel fala: eu não quero morrer. E naquele instante tudo acaba. Theo se aproxima de Alicia e diz: tá vendo? Ele é um covarde. E então revela mais: ele está te traindo. E completa: agora que você sabe, talvez seja melhor você morrer. Ele dispara, mas não nela, para o alto, e manda ela ficar em silêncio. Gabriel entra em desespero. Alicia! Alicia! O que você fez? Você matou ela? Mas ela está viva. Só que naquele momento, tudo dentro dela morreu. Porque ela acabou de descobrir que o marido a traía, que não a escolheria, que não a salvaria e que não era quem ela acreditava. Theo solta Alicia, deixa a arma no chão, se aproxima, beija o rosto dela e diz: eu só queria que você visse. E vai embora, deixando para trás a verdade e uma escolha. Alicia se levanta da cadeira, pega a arma. Gabriel está desesperado. Alicia! Alicia! Ela caminha até ele e por um instante ele acredita que tudo vai ficar bem. Graças a Deus você está viva. Mas não está tudo bem. Não do jeito que ele pensa. Ela pega a arma e escreve depois no diário: eu não matei Gabriel. Ele me matou. Eu só puxei o gatilho. E então ela atira 5 vezes no rosto. Não foi só raiva, foi ruptura. Foi um momento em que tudo que ela acreditava deixou de existir. Ela acreditava que Gabriel a salvara, mas na verdade ele a destruiu. Depois disso, Alicia entra em coma. E no quarto dela, tudo é esvaziado. Ela não está mais lá. E Theo acompanha tudo. Os enfermeiros organizam os objetos. Alguns desenhos pequenos, um caderno de esboços, e sugerem que ele leve. Mas há uma coisa que ele evita: a grande pintura. Ele não a quer, porque no fundo ele sabe, ele sente. Alicia sabia, ela sabia que era ele. Ela brincou com ele, testou, provocou, e isso o incomoda. Ele tenta se convencer: eu não fiz nada, eu não matei ninguém, eu só mostrei a verdade. Mas sabe que não é tão simples. E então revela para si mesmo: foi Theo quem a drogou, aplicou a injeção para silenciá-la e deixou que Christian levasse a culpa. Porque agora que Alicia estava falando, ela podia destruir tudo. E ele não podia permitir isso. Ele até sente culpa, mas não o suficiente. O suficiente para parar? Não. Ele se convence de que foi necessário. Alicia está viva, em coma, e ele pode visitá-la todos os dias, segurar sua mão, como se ainda tivesse controle. Mas há um pequeno problema: o diário. Theo não o encontra. Revira o quarto, procura em todos os lugares. Nada. E então desiste. Segue sua vida. Continua trabalhando, atendendo pacientes, visitando Alicia. Mas nada está realmente normal. Katy não é mais a mesma. Ela engordou, parou de atuar.
Passa os dias assistindo TV, comendo, tomando antidepressivos. Às vezes, olha para Theo como se quisesse dizer alguma coisa sobre Gabriel, sobre a traição, mas nunca diz. E, ironicamente, Theo fez tudo isso por ela, e mesmo assim a perdeu. Até que um dia batem na porta, um detetive. Ele entra, senta, quer falar sobre Christian, mas então muda de assunto e diz: encontramos algo, um diário, escondido atrás de uma pintura, entregue pela galeria, por Félix. E então ele começa a ler. A última entrada, aquela que revela tudo. Theo escuta sem reagir. Calmo, olha pela janela, a neve caindo. E naquele instante, sabe que acabou. Obrigada por chegar até aqui comigo. Espero que você tenha gostado de se enredar nessa história tão intensa e cheia de camadas. Nos próximos episódios, seguimos juntos explorando novos mistérios, personagens complexos e narrativas que desafiam a nossa percepção. Explorando novos mistérios, personagens complexos e narrativas que desafiam a nossa percepção. Deixe seu comentário, compartilhe suas ideias e sugestões. Sua participação é essencial para que o Enredei continue crescendo e trazendo conteúdos cada vez mais envolventes. Se você gostou deste episódio, compartilhe com alguém que também ama uma boa história de suspense. Siga o podcast na sua plataforma favorita, ative as notificações e, se puder, avalie. Isso ajuda muito o projeto a alcançar mais pessoas. Obrigada por fazer parte do Enredei. Cuidem-se e até a próxima história.